Olá, bem-vindos para mais um podcast de esporte. No esporte de hoje vamos falar sobre o nado sincronizado. A origem do nado sincronizado é controvertida. Não há dados incontestáveis a respeito de onde e quando começou a ser praticado. No entanto, acredita-se que tenha sido originado da natação artística, que por sua vez surgiu do balé aquático. O nado sincronizado teve origem na Europa, no final do século XIX, com demonstrações de habilidades acrobáticas dentro d'água dos intervalos das competições da natação. Considerando atualmente um esporte exclusivo para mulheres, começou a ser praticado por alemães, numa disputa masculina em Berlim, em 1891. Existem, porém, registros de algumas representações artísticas sobre guerras na antiga Grécia. Eram celebradas com manifestações semelhantes ao nado sincronizado. Antes de converter em esporte e posteriormente em modalidade olímpica, o nado sincronizado era apresentado em espetáculos aquáticos com acrobacias nos Estados Unidos. Em 1907, a australiana Annette Kellerman tornou-o conhecido, dançando debaixo d'água num tanque de vidro em Nova York. No início, o nado sincronizado era conhecido através da exibição de coreografias aquáticas, possuindo duas terminologias específicas que caracterizavam, a saber, a natação sincronizada e o balé aquático. O termo natação sincronizada foi citado pela primeira vez por Norman Ross, na primeira Feita Mundial de Chicago, em 1934. A divulgação midiática do esporte e eventos que ocorriam no ambiente aquático eram crescentes, principalmente dos Estados Unidos. Em 1945, Esther Williams divulga a natação sincronizada através do filme Bathing Beauties. As características do sincronizado é que são praticados de forma competitiva apenas por mulheres e disputado sobre 3 formas: solo, praticada por apenas um atleta; dueto, praticado por 2 atletas; ou conjunto, praticado de 4 a 8 atletas. Exige-se da prática uma técnica aprimorada em suas coreografias, que ocorrem em sintonia com o som subaquático. As atletas são avaliadas sobre 2 formas: em figuras e rotina livre. Na parte de figuras, a avaliação tem como base a técnica e a execução dos movimentos exigidos. Já as rotinas são livres. O nado sincronizado é dividido em 5 categorias, a saber, infantil, 9 a 10 anos, infantil B, 11 a 12 anos, juvenil, 13, 14 e 15 anos, júnior, 16 e 17 anos e sênior, acima de 18 anos. A disputa competitiva começa a ocorrer a partir da categoria júnior. Nas categorias anteriores, o nado sincronizado é praticado apenas por exibições, o que afasta as meninas praticantes da pressão competitiva, favorecendo não apenas a parte lúdica desse esporte, como também a aquisição de um maior repertório motor extremamente necessário para a prática. O Manual de Elementos Básicos do Nado Sincronizado elenca 11 elementos básicos de coreografia, ranqueados pela ordem de intensidade em fáceis, joelho dobrado, perna de balé, dupla perna de balé e flamingo; médios, carpa da frente, sapacato, carpa de costas e rabo de peixe; e finalmente os difíceis, vertical, guindas e golfinho, no tocante à sua execução. As piscinas oficiais para competições de nado sincronizado devem possuir extensões de 25 metros por 50 metros de comprimento, além de 3 metros de profundidade. As medidas das piscinas são necessárias não apenas para um melhor desempenho atlético, como também para garantir a segurança dos atletas que praticam essa modalidade. Muay Thai. Regras. O Muay Thai é uma luta marcial tailandesa conhecida como a luta das 8 armas. Essas armas são as partes do corpo utilizadas nos golpes: 2 cotovelos, 2 punhos, 2 joelhos e a combinação das 2 canelas e dos 2 pés. Também chamado de Thai Box ou boxe tailandês, o Muay Thai utiliza socos, cotoveladas, joelhadas, chutes e técnicas de esquiva e proteção. Os socos são os golpes mais comuns do Muay Thai. São realizados com o punho fechado e existem os 4 socos principais. Dado com o braço que está na frente, tem como alvo o queixo do adversário. Direto. Dado com o braço de trás, também tem como alvo o queixo. Cruzado, golpe que visa atingir a lateral da face do adversário. Uppercut, dado de queixo para baixo, dado no queixo de baixo para cima, visando atingir o queixo. Cotoveladas ou soque. As cotoveladas podem ser dadas de várias maneiras, podem atingir a cabeça do adversário pela lateral e também pela frente. Por serem impulsionadas pelo quadril, as cotoveladas podem ser muito violentas e costumam levar ao nocaute quando bem aplicadas. Chutes. Os chutes do Muay Thai podem ser efetuados com os pés e com as canelas.
podem vir de laterais e acertar as pernas, o abdômen ou a cabeça. Um chute potente pode levar o adversário ao nocaute. Joelhadas. As joelhadas podem ser aplicadas frontal e lateralmente e podem ser precedidas de um salto. Também são golpes muito potentes que podem provocar lesões e levar o adversário ao nocaute. Defesas. As técnicas de defesa no Muay Thai buscam a proteção contra os golpes do adversário. Para defender-se, os lutadores utilizam os braços, os ombros e as pernas que servem como escudo. No Muay Thai, cada combate tem 5 rounds, sendo que cada round dura em média 3 minutos. Qualquer paralisação não é contabilizado como tempo de combate ao final de cada round. Há um período de descanso de 2 minutos para os lutadores limparem suas feridas e se recuperarem. Ringue de combate. No Muay Thai, um ringue de combate pode ser de 6 a 10 metros e ter entre 7 e 30 metros. As medidas são sempre consideradas a partir das cordas. O pavimento deve ter uma extensão mínima de 91 centímetros além das cordas, enquanto os postes que se encontram nos cantos do ringue devem ter de 10 a 12,70 centímetros de diâmetro e serem sempre almofadados. Sua altura varia entre 1,22 e 1,48 metros. Em relação ao chão do ringue, o piso deve ser preenchido por qualquer tipo de amortecimento, como a borracha, tapete de borracha ou algum material similar. A sua espessura varia entre 2,5 e 3,7 centímetros. O ringue do Muay Thai tem 4 cordas, cada um com 3 a 5 centímetros de diâmetro. Elas devem estar esticadas e serem revestidas por um material macio e acolchoado. Em relação ao piso do ringue, as cordas são posicionadas entre 46 e 137 centímetros de altura. O vencedor de um combate Muay Thai é determinado de acordo com o seguinte regulamento. Declara-se vitória quando ocorre um nocaute. Essa situação acontece quando o lutador é derrubado e é incapaz de continuar a luta dentro da contagem de 10 segundos. Quando é atribuído um nocaute técnico, como quando o lutador é seriamente ferido ou debilitado, ou quando o lutador não consegue continuar depois do intervalo. Por recomendação do médico e o árbitro não tem certeza que o lutador pode continuar devido a uma lesão. Quando ambos os lutadores estão seriamente feridos e não podem continuar o combate. Nesse caso, se tiverem sido realizados menos de 3 rounds, o empate é declarado. Caso contrário, decide-se o vencedor através do sistema de pontuação. Quando o adversário se retira do combate devido a uma lesão, quando alguém não cumpre as regras da modalidade. História. O Muay Thai surge como uma técnica de defesa e de guerra desenvolvida pelos tailandeses para sua proteção e para a defesa de seu território contra os inimigos. Essa luta se difundiu na Tailândia e, além dos propósitos militares, começou a ser praticada como um esporte. Hoje o Muay Thai tem adeptos do mundo todo. Em 2016 tornou-se um esporte olímpico. Ao longo de sua história, a Tailândia sofreu inúmeros ataques e invasões de inimigos. Para lutar contra essas exércitos investidas, os tailandeses começaram a desenvolver técnicas de luta que dariam origem ao Muay Thai. O Muay Thai era praticado pelo exército e os lutadores obtinham reconhecimento social por dominar a técnica. Os 6 tailandeses incentivavam e até mesmo praticavam a arte marcial. Um dos nomes mais famosos do Muay Thai é o Naik Konon Thon, que havia sido capturado pelos birmaneses quando estes invadiram o território tailandês. Naik Konon Thon foi desafiado a lutar contra os birmaneses e, com um desempenho magnífico, venceu diversas lutas seguidas, ganhando reconhecimento e tornou-se o pai do Muay Thai.